amigos, ouvintes, alunos inscritos no primeiro simpósio Mar de Corais. Temos agora, na sequência do nosso simpósio, a apresentação de 3 trabalhos selecionados que pertencem a pessoas do grupo de pesquisa Mar de Corais. Então, iniciaremos com a apresentação de Erwin Schrader e Elvis Matos, que são professores da Universidade Federal do Ceará, e eles gravaram um vídeo para a gente. Então, eu vou pedir que Herbert, nosso técnico, compartilhe também o link do YouTube, do nosso grupo no YouTube, porque depois vocês podem assistir isso de novo, quantas vezes quiserem, e existe um problema com a transmissão do StreamYard. Às vezes o som parece que não fica muito bom das apresentações musicais. Mas a gente vai passar por aqui porque acreditamos que vai dar tudo certo. Tá bom? Então agora com vocês, Erwin Schrader e Elvis Matos. Boa tarde, eu sou o professor Erwin Schrader e juntamente com o professor Elvis de Azevedo Matos, iremos expor algumas considerações sobre o nosso trabalho. O título é O Senso de Pertencimento de Cantores e Regentes em Processos de Construção Estética e Formação Humana no Coral da Universidade Federal do Ceará. Com a palavra, então, o professor Elvis Matos. O trabalho de reflexão que neste momento apresentamos busca abordar a dinâmica das relações que se estabelecem em um grupo de canto coral, partindo da experiência concreta vivida no coral da Universidade Federal do Ceará no período compreendido entre os anos 2000 e 2020. Dentre as diversas possibilidades de abordagem da referida experiência, escolhemos hoje pensar sobre o papel e o espaço do cantor, do coralista, na dinâmica de montagem de um espetáculo coral. No interior desta reflexão encontram-se pressupostos teóricos a partir dos quais buscamos abordar a questão da centralidade do regente como protagonista único do trabalho que se realiza em grupo, ao mesmo tempo em que vislumbramos a possibilidade de refletir sobre a invisibilidade que ao cantor é atribuída de forma naturalizada. Um dos autores que nos ajuda a percorrer os caminhos de reflexão que aqui nos propomos a fazer é Alfonso López Quintas. Este autor, refletindo sobre questões de estética e de ética, postula que devemos encetar relações de encontro, superando a tendência ocidental de dominação uns dos outros. O autor afirma que este é um dos grandes desafios que devemos enfrentar, e em suas palavras, ele diz: se o ideal que orienta e impele nossa existência não consiste em possuir para desfrutar, mas em nos encontrarmos para criar algo valioso, tenderemos a respeitar ao máximo o alcance pleno de cada realidade. Desde a sua criação, nos anos 1950, o coral da UFC, ao longo de sua trajetória, ele procurou abrigar práticas culturais locais, buscando estabelecer encontros valiosos com a comunidade, principalmente com jovens estudantes universitários. Nos anos 1980, houve a determinação, por parte da professora e regente Isaíra Silvino, de se estabelecer no coro um espaço de formação que alcançasse o preparo de novas lideranças para o canto coral no Ceará. A partir daquele momento, criou-se a estratégia de montagem de espetáculos temáticos. E esses espetáculos não tinham somente um propósito estético, mas um intuito educacional claro, ou seja, o desenvolvimento de competências não somente musicais, mas artísticas no geral, de todos aqueles integrantes que participavam do coro. A partir de então, o coral da UFC, através do processo de construção de seus espetáculos, ele passou a adotar estratégias pedagógicas que desenvolvessem em seus integrantes um sentimento de pertencimento ao grupo. Essas estratégias acabaram viabilizando mudanças que foram significativas, como, por exemplo,
a constante humanização dos cantores e regentes. Isso evidenciou as relações afetivas entre eles, desenvolvendo socialização e ampliando a construção de subjetividades. Isso é uma coisa importante. E todo esse construto revelou interferências expressivas no resultado musical apresentado para a comunidade. O processo formativo, portanto, a pedagogia implantada no âmbito do coral da UFC, traduz atitudes éticas que conduzem às interações entre os sujeitos que constroem o próprio coral. A noção de experiência, tal como proposta por Jorge La Rosa Bondia, torna-se valiosa, uma vez que busca conceber o sujeito que aprende como um sujeito comprometido com a sua própria experiência de aprendizagem. Ainda de acordo com Bondia, o sujeito de experiência é um sujeito que se expõe. A exposição do sujeito que se busca no trabalho do coral da UFC é, assim, aquela na qual a cultura e as diversas competências de seus integrantes, para além das possibilidades vocais, possam estar integradas ao processo de construção do trabalho sonoro e cênico. A exposição do sujeito no cotidiano de trabalho de um grupo de canto coral necessita de um substrato ético que faça com que os sujeitos tenham segurança para expor as suas competências, os seus anseios e as suas ideias. As experiências de vida exteriores ao coral do UFC eram trazidas para o âmbito de trabalho artístico do grupo, gerando novas experiências que se tornavam vivências formativas, compartilhadas por todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participavam da construção do espetáculo. Envolver, portanto, os integrantes no âmago do processo de produção dos trabalhos do coral, quer dizer, envolvê-los desde a escolha do tema até a construção de todo o espetáculo, e fazer esse envolvimento a partir das competências e disponibilidades de aprendizado que estavam presentes nos integrantes do grupo, configurava-se como estratégia formativa, ou seja, um lastro pedagógico
no qual o sentido de aprendizagem estava ancorado na experiência própria do fazer-se fazendo e fazendo-se. A estratégia primordial consistia na formação de equipes de trabalho, que eram espaços estruturantes para o desenvolvimento de experiências de engajamento e pertencimento ao coro. Então, esses espaços eram, por exemplo, preparação vocal e assistência de regência, preparação corporal e teatral do coro, organização do repertório e elaboração de arranjos, criação e produção do figurino e maquiagem, ambientação do espaço cênico, ou seja, da cenografia, produção, captação de recursos, comunicação, divulgação e até mesmo a integração social dos cantores. Nós temos uma citação de La Roça Bom Dia que fundamenta bem esse trabalho desenvolvido pelo coral da UFC e nos possibilita refletir sobre a questão das experiências nos seguintes termos. A experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical perire, que se encontra também em perigo, a raiz hindu-europeia é per, com a qual se relaciona, antes de tudo, a ideia de travessia e, secundariamente, a ideia de prova. O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, a sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de estrangeiro, de exílio, de estranho, e também o ex de existência. A experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente existe. Existe de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente. Encerramos nossas considerações trazendo alguns relatos dos cantores do coral da Universidade Federal do Ceará. Eles são os genuínos protagonistas desse espetáculo coral e humano. Eu nunca tinha cantado e aprendi tudo que eu sei hoje em dia de música com o coral. E conhecer também um corpo. A gente às vezes se limita muito, acha que não sabe dançar, acha que não sabe interpretar. E a gente conseguiu perceber aqui no coral, eu acredito que não só eu como a maioria, que a gente tem sim, a gente pode conseguir muito mais, né, ao ser trabalhado isso na gente. O processo musical já começa quando a gente vem de casa para cá. A gente, quando começa a arrumar a bolsa para trazer as coisas, o figurino lavado de um jeito diferente, especial, para não deteriorar o tecido, né? Todas as coisas que a gente prepara antes de vir já é o começo do espetáculo. Então a gente de casa já começa todo esse ritual. É um preparo diferente, né? Assim, quando a gente faz vários espetáculos, tem sempre uma expectativa, mas a preparação é sempre... é tudo igual, mas não é. Sempre tem uma modificação, tem... até as exigências são diferentes, assim, porque parece que tem músicas mais fáceis, outras mais difíceis, e aí
diferencia um pouco. Para que a gente possa expressar, além de cantar as músicas, a gente expressar também o que a letra quer dizer. É um desafio muito grande de você manter a afinação, de você manter a harmonia em cima do palco, fazendo acrobacias, subindo em cima de andaimes. Isso é muito, muito inovador mesmo. Para mim foi um mergulho profundo dentro da obra dele. Fiquei escutando a discografia, principalmente as músicas do espetáculo, tentando mergulhar mais no contexto histórico. Para mim foi uma oportunidade única, ótima, de me aproximar mais da obra desse tão renomado compositor. O ato de cantar junto, é uma ferramenta muito forte de musicalização e de aprendizagem. Aqui nós formamos tanto cantores como regentes. Então, para sair de um curso de música onde é voltado para a voz, o Coral da UFC tem uma muita importância, tem um grande valor para mim. Então, excelente, Elvis, parabéns. Elvis, teu microfone está desligado. A frase mais ouvida durante todo 2020. Tá certo, entendi por que está desligado. Excelente, que apresentação maravilhosa. Bom, eu sou suspeito porque eu já conhecia e por isso que eu fiz questão de que vocês apresentassem para a gente poder compartilhar isso com todo mundo, né? Então, achei muito legal vocês trazerem referenciais teóricos para tudo isso, porque geralmente as pessoas pensam, vai ali, faz um coral, ensaia uma música e pronto, né? Mas a gente vê que não é só isso, não é apenas isso, né? Ou seja, você tem que ter toda uma preparação por trás dessa coisa. Então, temos alguma pergunta? Não estou vendo lá no coisa. Se não, Erwin, queria que você comentasse mais um pouquinho. Aqui, ó, tem. Como estão as atividades? Isso, ó, Clésia tem uma pergunta. Clésia, no momento, as atividades do coral da universidade, elas estão temporariamente suspensas, né? A gente, já desde 2009, depois de quase 20 anos nesse processo de trabalho, a gente, por questões de dificuldades com a instituição, com a universidade, as atividades do coro, infelizmente, não puderam prosseguir. Pelo menos, no momento, não prosseguem, né? Então, nesse exato momento, nós estamos recuperando todo o material, o acervo de vídeos, de fotos, de partituras do grupo, né? Então, a equipe que trabalhava com o coro está realizando esse trabalho nesse exato momento, né? A gente está talvez se preparando para um outro momento. A pandemia aconteceu, mas o coral já estava com as atividades paradas. Então a gente espera retomar isso em breve, vamos ver o que vai acontecer. Aí tem uma pergunta de Ana também, se não me engano, né? Que já vai ser a última, porque eu sei que temos um horário meio apertado hoje. Vai lá. Então, é importante a gente ressaltar nesse trabalho, se vocês olharem novamente o vídeo, o Coral da UFC tem uma proposta muito clara, que é a formação estética arrojada e uma formação humana arrojada. Não adianta só a gente fazer um bonito espetáculo cênico sem que as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, elas aprendam a ser pessoas, aprendam a conviver e aprendam a ser, vamos dizer assim, multiplicadores dessa ideia coletiva, de um trabalho coletivo, não é? Então, tudo é feito, como a gente colocou aí no vídeo, de uma forma de que exista uma participação de todos na construção desse espetáculo. Então, lá no artigo a gente fala, tem alguns depoimentos de alguns participantes, porque quando eles participam dessas atividades, como eu elenquei, como o trabalho corporal, e eles mesmos desenvolvem, não é? Então a cenografia eles mesmos desenvolvem, os arranjos, os próprios integrantes desenvolvem isso. Então a gente acompanha todo esse processo, é um trabalho intenso, são quase 10 horas por semana de trabalho, fora as atividades extras, mas todo mundo está junto nesse processo, então as pessoas conseguem
apropriar desse trabalho. O espetáculo é como se fosse né, um filho, quer dizer, uma criação coletiva de todo mundo. Então, e isso é impressionante como se reflete na música. Não é? Então, muitas vezes a gente traz as pessoas de fora, traz o coreógrafo, traz o diretor de teatro, ele faz aquela concepção toda, mas aí o cantor meio que se sente um boneco no meio sendo mexido, não é? Quando na verdade não é isso. Na verdade, esse espetáculo é um espetáculo humano, é um espetáculo de experiências de vida que todas as pessoas trazem para dentro do trabalho. A gente convive durante 2 anos, faz ter um mote, claro, né, início, uma ideia, e a partir daí a gente desenvolve o trabalho juntos, né? Então essa acho que é a grande diferença, é fazer junto, e aprender fazendo, né? Fazer-se fazendo, como eu falei. E, Erwin, eu tenho aqui 2 DVDs, vocês ainda têm DVD, se alguém quiser adquirir, alguma coisa assim? A gente tem DVD, mas a partir de agora, é justamente isso, a pergunta também, né? Nós estamos pegando todo esse material que a gente tem, foram 9 espetáculos ao todo, e nós temos ainda algumas gravações com o coral nos anos 80 também, que é o espetáculo Nordestino Somos, e nós vamos subir tudo isso para a página do coral e disponibilizar gratuitamente para quem quiser assistir. Então, acredito que no próximo ano vai estar saindo, e eu vou divulgar aqui no grupo Mar de Corais. Tá joia. Querido, muito obrigado. Eu sei que vocês estão com um horário bem apertado, porque tem outro simpósio, e a gente já vai se preparando, então, para o próximo que vai chegar, que é Clésia, e mais professora Clésia, e mais professora Naide, mais professora Luciana, e mais professora Natália, que vão falar também um pouquinho do seu trabalho selecionado, tá? Eu não vi se tem mais alguma pergunta ou não. Estão vendo aí? Eu acho que não, né? Então tá. Então, é isso, meu querido. Muito obrigado. Okay. Boa Muito obrigado, sorte aí, e depois a gente vai conversando, tá bom? Então, agora, eu já gostaria que fosse entrando no nosso backstage aqui, Clésia e as outras meninas. Isso. Pronto. Luciana vem também? Deve vir. Ela acho que estava com problema na conexão. Tá. Ela deve chegar em breve. Esperamos por ela, né? Tá certo. Então, a gente está começando, na verdade, um pouquinho antes, né, dessa apresentação, que são os imprevistos do dia a dia normal da internet, do ser humano moderno. Você quer falar alguma coisa introdutória sobre como vai ser o trabalho, Clésia? Alguma coisa assim? Sim, eu posso compartilhar ideias gerais, né? Esse livro que nós escrevemos em conjunto é um relato, na realidade, de experiência. A Naide, Natália e Luciana são regentes em Recife, cada uma numa instituição, com textos totalmente diferentes, e que tiveram as suas atividades suspensas por causa da Covid, né, da pandemia. As minhas atividades, assim como o trabalho de Erwin e Elvis, já estava suspenso, né, na Federal de Pernambuco, com o trabalho de coro infantil que eu vinha desenvolvendo, e isso nos levou a pensar, né, os significados da prática coral do ponto de vista dos cantores. O que nossas crianças pensam sobre o canto coral, levando em consideração que tudo foi suspenso abruptamente. E até mesmo para nós, regentes, muitos fóruns foram promovidos, congressos, né, encontros, e para os nossos cantores. Né? Eu não vi, pode até ter acontecido, mas eu não tive acesso a fóruns de cantores de coros, e até mesmo instrumentistas de coros, eu não vi esse tipo de atividade na pandemia, fica a dica. Né? É verdade. Interessante. Isso nos leva... Desculpa, pode falar. Não, é um ponto bem interessante esse, porque você veja, a gente acabou de ver um trabalho do Erwin, onde ele diz que os cantores se apropriam de todo o trabalho, né? Imagine 10 horas por semana trabalhando num espetáculo desse. A gente não tem essa vivência. A gente está muito acostumado a que os cantores só recebam, né? Então, talvez por isso a gente não tenha visto tanto isso de cantores se movimentando. É verdade.
É uma possibilidade. Então, eu, juntamente com as 3 queridas regentes, organizamos um bate-papo orientado. Elas entraram em contato com algumas crianças e jogaram, né, essas perguntas numa conversa informal que foi gravada, seja por vídeo ou por áudio. Elas transcreveram, tiveram autorização para usar esse material, e é o que a gente compartilha no artigo, né, que deve sair nos anais. Isso. E também vamos compartilhar algumas falas aqui através dos slides. Então bom, Luciana pode começar, né? Luciana já chegou, podemos começar, certo? Sim, eu vou compartilhar aqui a minha página, os slides. Vamos lá. A hora que estiver aparecendo para vocês, aí acho que já está, né? Isso, entrou. Então, o título do artigo é 3 coros recifenses em uma pandemia mundial, o que pensam os nossos cantores sobre a prática coral. Esse artigo representa as falas de 3 participantes de cada coro. Os corais, né, são o coro infantil da Ópera de Papel, sob a regência da Natália, coro infantil juvenil imperial, quem conduz é a Naide, e o coro Vila das Crianças, sob a regência de Luciana, que compartilha também o trabalho com Hernandes. Então, nós realizamos esse bate-papo orientado no período de 25/8/2020 a 18/10, e alguns critérios definiram a escolha desses 3 coristas, né? A idade entre 8 e 12 anos, crianças assíduas e participativas há pelo menos 1 ano, né? E que fosse possível contactá-las através de chamada telefônica. A gente tem alguns estudos, aqui nós mencionamos 2, que abordam a perspectiva da criança sobre a prática coral, né? Então, essa pesquisa de Andrade foi um estudo que eu fiz no mestrado. Eu tive a chance de aplicar um questionário com 751 crianças. Foi a maneira que eu utilizei para conhecer as ideias delas sobre o repertório, sobre os ensaios, sobre as apresentações. E quão significativo foi dar voz às crianças, mesmo através de um instrumento limitado, né, o questionário, mas a pesquisa mostra as ideias que as crianças têm sobre a prática e o quão significativo é para elas cantarem coro. E também esse trabalho desses 3 autores, né, que também revelam os valores para a formação de vida do ponto de vista tanto dos regentes quanto das crianças que cantam em coro. Então, fica aqui as referências para quem quiser depois acessar os trabalhos na íntegra, para conhecer um pouco mais sobre a perspectiva das crianças. Na sequência, a Natália vai estar apresentando o contexto de cada um desses coros. Boa tarde a todos. Como a Clésia disse, vamos falar um pouquinho sobre como se iniciaram, né, os trabalhos desses coros e como eles estão sendo agora, né? O coro infantil da Ópera de Papel mesmo começou as atividades em novembro de 2018 e o coro foi formado através de uma parceria entre o Centro Comunitário da Paz Ariano Suassuna, que é o Compaz Ariano Suassuna, para quem é de Recife, fica ali na Abdias de Carvalho, e a Academia de Ópera e Repertório do Recife, a AOR. Então, os nossos ensaios têm por objetivo desenvolver as atividades relacionadas às montagens da AOR, e nós contamos com 16 crianças com idades entre 8 e 18 anos. O nosso trabalho abrange esse repertório operístico, né, como, por exemplo, as óperas Carmen e Pagliatti. Essa foto que está aí foi da nossa apresentação no Pagliatti. E também canções populares e infantis. A maior parte das crianças está inscrita na oficina de música ofertada pelo Compaz, mas também participam filhos dos integrantes da AOR, e crianças filhos de músicos e tudo conhecidos, né, que também se preparam para cantar com a gente nos espetáculos.
Nesse coro, não foi possível a gente realizar atividades remotas, porque muitas das crianças não têm computador ou só têm acesso à internet pelo celular mesmo, e esse celular ele é dividido com os irmãos e com outros parentes, né? Então, esse acesso a uma atividade no contraturno ficou dificultado, e muitos também ajudam os pais nas tarefas domésticas, enfim, quando estão livres da escola, ou ficam com os avós, que são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de acesso à internet, e isso acabou fazendo com que não fosse possível desenvolver essas atividades online, né, fazer esse trabalho virtual. Já sobre o coro infanto-juvenil imperial, que são essas crianças fofas que estão aparecendo aí, ele é constituído por 20 integrantes na faixa etária de 6 a 16 anos de idade. Foi criado em janeiro de 2001. Ele está vinculado à Igreja Batista Imperial, mas as crianças que frequentam não precisam necessariamente estarem vinculadas à igreja, né? O único critério para inserção no grupo é a idade mínima de 6 anos, e as atividades básicas do coro consistem em ensaios e apresentações em igrejas, bibliotecas, universidades, praças, ou onde as crianças forem convidadas, né? O repertório é composto de músicas autorais, religiosas, folclóricas, populares, e são executadas em uníssono ou em até 3 vozes. No período da pandemia, o grupo se restringiu a 13 componentes e as atividades estão circunscritas a 2 encontros semanais, sendo um individual e um coletivo, realizado pelas plataformas virtuais. Nesses encontros, nos encontros individuais, eles relembram os exercícios que já sabem, aprendem exercícios novos de aquecimento vocal, cantam o repertório que já conhecem. Já nos encontros coletivos, a atividade desenvolvida é participar do planejamento de 2021 e conhecer outros coros infantis por meio de vídeos compartilhados no YouTube. O coro Vila das Crianças é um coro do Conservatório Pernambucano de Música, o CPM, e foi criado em junho de 2019, com o propósito de integrar uma apresentação comemorativa, que tinha como tema o compositor Heitor Villa-Lobos. O grupo é formado por 35 crianças de 8 a 12 anos, que são alunas do CPM. A maioria das crianças desse coro cursa a disciplina canto coral, que faz parte do currículo de iniciação musical da instituição. A participação das crianças é voluntária e foram feitos convites para as turmas de alunos com a idade adequada, né, prevista, e as vagas foram preenchidas de acordo com a disponibilidade e a vontade dos alunos em participar desse projeto. Então, em março de 2020, as atividades foram suspensas por conta do avanço da Covid e foram retomadas remotamente em julho de 2020. Com a participação das crianças interessadas, foi desenvolvida uma proposta de gravação da música Ai Que Saudade Doce, no formato de coro virtual. Vou passar a palavra agora para a Luciana, que vai dar sequência falando aí do nosso bate-papo com as crianças. Eu acho que Luciana caiu a conexão dela, pelo menos a telinha dela sumiu. A continuidade, então, e se ela voltar, ela retoma, né? Mas, então, nós tivemos essas 3 questões, né? Qual a sua opinião sobre as atividades que desenvolvemos no coro? De todas as atividades que desenvolvemos, qual era a sua preferida e por quê? E a terceira, na sua opinião, o que significa cantar? Então, aqui a gente tem também os nomes das crianças, né, que participaram, as 3 crianças de cada coro, e aí, na sequência, Luciana voltou, que bom. Na sequência, a gente tem algumas falas relacionadas à primeira pergunta. Luciana, você quer dar continuidade? Boa tarde, gente. A tecnologia, né? Enfim, minha internet. Peço desculpas por ter saído. Clésia, quando entrei, você estava falando da primeira pergunta, foi isso? Isso. Eu já contextualizei, você pode apresentar da primeira pergunta. Ok, então vamos lá. Sobre a primeira pergunta, né? De uma maneira geral, as atividades desenvolvidas no coro são consideradas, assim, legais, divertidas e importantes. E os coristas falaram da variedade de atividades desenvolvidas e falaram também que o ensaio é legal porque a gente pode tanto aprender a cantar como pode se divertir de alguma forma.
né, que esse contexto divertido possibilita, ao mesmo tempo, aprender e interagir com os colegas, e a diversão também que está ligada à novidade, né, alguma novidade que é apresentada com atividade no coro. Então, a gente tem aí nas falas, né, eu acho muito legal, porque tem um monte de coisas, tem um momento de cantar, eu acho bom, eu gosto muito de cantar, eu fui para lá mais para aprender a cantar melhor, porque a gente pode aprender e se divertir ao mesmo tempo, enquanto a gente interagia com as pessoas. É divertido, porque são atividades diferentes, né? Então, a adequação dessa proposta coral ao contexto sociocultural que os coristas vivem, né, ficou bem evidente na fala de uma corista especificamente, que é do coro Infanto Juvenil Imperial. Ela fala o seguinte, que a contação de história tem uma força, né, ela conta como se fosse uma atividade no ensaio que é muito significativa para ela, né, dentro desse contexto. Né? Ela diz, pois além da gente aprender a cantar, a gente estuda sobre a palavra de Deus. Então, ela está se referindo a histórias bíblicas que foram contadas no ensaio, sobre o rei Davi, que também era músico, né? E outras crianças também comentaram sobre os benefícios das atividades na preparação vocal e falaram que se sentiam relaxadas com os exercícios. E a gente percebe uma consciência nesse processo de desenvolvimento vocal, né, de cada criança. Embora alguns participantes, né, citaram as apresentações como sendo atividade preferida, né, ir lá e se apresentar para o público, as crianças consideram o ato simplesmente de cantar, só o fato de estar cantando, algo divertido, além de experimentar e poder fazer alguma coisa nova, o que confirma para a gente, né, que a ludicidade é um elemento realmente imprescindível e que motiva e faz com que a gente possa manter esse interesse das crianças em estar realmente exercendo a prática coral. Sobre a segunda questão, né, sobre as atividades desenvolvidas durante a prática coral, os exercícios vocais foram realmente os mais comentados entre os participantes. Então, o famoso besourinho, né, que é o nosso exercício de vibração de lábios, ele foi citado como uma das atividades preferidas entre os coristas, né, e uma corista também lembrou que era divertido, algumas palavras que é usadas, assim, no vocalize, né, era bem divertido, porque fica engraçado todo mundo falando aquilo ao mesmo tempo, né. Para uma corista em específico, Yasmin, além desse besourinho, as histórias que são contadas nos ensaios também foram mencionadas como atividades preferidas, né? Uma outra corista, Olivia, ela relatou que gostava de um exercício rítmico, que fazia batendo os pés, batendo as mãos, além do vocalize, que junto com o piano ficava explorando essas possibilidades vocais das regiões graves e agudas. E alguns, como já foi falado, citaram também apresentações e os ensaios no teatro como uma atividade mais significativa para eles. É interessante a gente observar nessas falas a predileção pelo momento dos vocalizes, né, e a percepção das crianças sobre esse efeito dos exercícios de preparação para o cantar. Percebemos um entendimento que eles têm dos vocalizes e eles têm consciência, né, é um trabalho de consciência corporal que se desenvolve no momento que eles estão fazendo esses exercícios. Então, as respostas desses cantores, né, no momento do bate-papo, mostram para a gente o quanto eles estão atentos, né, eles estão percebendo que aquilo faz parte do desenvolvimento vocal. E eles estão participando ativamente das diferentes atividades que estão acontecendo durante o ensaio. Então, contação de histórias, exercícios vocais, os alongamentos, tudo isso, eles estão ativamente participativos. Bom, e sobre a nossa terceira questão, né, do bate-papo orientado, os comentários dos coristas, né, revelaram vários aspectos sobre a interação social e a construção de novas amizades. Então, a gente pode ver aí nas falas desses coristas, né, eu fiz muitas amizades, eu conheci muita gente legal. Cantar no coral é estar junto com meus amigos, eu gosto de cantar porque eu estou com os meus amigos. Mesmo se fosse com outras pessoas estranhas, eu ia gostar de cantar. Eu conheci novas pessoas, e outra, lá eu conheci novas amizades, porque no coro, tem muita gente, né? E às vezes eu me senti um pouco sozinha, mas aí eu fui conhecendo mais e mais pessoas, aí fui criando amizades.
eu era muito tímida também. E aí as pessoas vieram falar comigo, né? Porque geralmente é assim, as pessoas que vêm falar comigo para poder me soltar, e aí me ajudou muito, né, em relação à timidez. Então, a gente vê o destaque nessa interação social na fala dos nossos coristas, né, o destaque especial aqui para a Esté, sobre essa questão de lidar melhor com a sua timidez por causa do coro, né. A interação social pode se relacionar ainda com as apresentações, com os momentos, né, onde o trabalho é desenvolvido e compartilhado com amigos, familiares, com a comunidade em geral. Para Rafael, por exemplo, é significativo se apresentar para as pessoas. E Sara lembrou da apresentação que fez, né, no ano de 2019, afirmando que foi muito divertida. E também temos Stephanie, Sara, Yasmin e Ellen, né, que falam aí sobre esse entusiasmo, né, de cantar. Esté e Yasmin relataram também essa oportunidade de poder aprender a cantar melhor. Eu só participo porque eu gosto muito do coral. Eu adoro cantar, cantar é bem legal. Eu gosto muito de cantar no coro, porque é legal participar, a gente aprende a cantar. Eu gosto muito de cantar. Significa uma coisa muito importante para mim, né? E me fez descobrir o meu talento de cantar. Eu não sabia ainda que eu sabia cantar ou não. E aí no coro eu descobri que eu conseguia. Então, a gente vê muitas declarações, assim, de gostar, de aprender a cantar melhor. Em outra perspectiva, a gente tem um relato de Letícia, né, também contente por participar do coro. Letícia falou que, devido à sua participação nos ensaios, ela não tem mais medo de se expressar, seja numa peça de teatro, para falar alguma coisa, apresentação, né, de escola. Então, para mim, eu acho que é uma grande oportunidade, porque eu tinha um pouco de medo de cantar em público, e de vez em quando eu também era um tanto nervosa quando eu ia fazer umas peças na escola. Antes eu tinha muito medo de subir no palco para falar alguma coisa, simplesmente fazer uma apresentação. Aí hoje eu não tenho mais medo por causa do ensaio do coro. Isso a gente fica muito feliz com esses resultados, né? Além da música, né? Dentre as variadas experiências relacionadas aos ensaios e às performances, a prática coral pode proporcionar para os participantes uma interação social intensa, onde as relações podem ali, naquele momento, serem iniciadas, serem desenvolvidas e serem até firmadas por causa de tantos momentos que a gente acaba tendo de convivência, né? Então, a gente percebe nas falas o quanto a prática coral está interrelacionada com os aspectos emocionais e o quanto essa atividade se torna significativa por abranger a prática musical, o processo de socialização e de expressão também dos participantes. Eu passo a minha palavra agora para a Naide para fazer as considerações finais sobre o nosso trabalho. Boa tarde, com muita satisfação nós estamos apresentando o relato da nossa experiência desses 3 coros do ponto de vista dos próprios coristas, né? Então, esse trabalho foi interessante porque as nossas reflexões partiram dessa ótica. E durante a fala dos nossos entrevistados, no bate-papo, né, vocês perceberam as semelhanças de sentimentos e significados, apesar de serem 3 coros diferentes, né? Então, isso nos chamou a atenção, né? Quando Luciana apresentou as falas das crianças, a gente percebeu com muita clareza essas similaridades, né? E nesse processo de acompanhamento durante a pandemia, algo que ficou muito claro para a gente foi uma peculiaridade, que foi a possibilidade de escutar individualmente cada integrante do coro, né? E é algo realmente interessante, por quê? Porque pode favorecer a autoestima, né? A possibilidade do reconhecimento da produção vocal e também o estreitamento dos laços afetivos. Percebe-se, então, que, embora estejamos fisicamente distanciados, né, essa aproximação que tem sido realizada com os coros onde há essa possibilidade, a gente percebe isso, né?
essa primazia da individualidade de cada corista. Isso é muito importante. Por quê? Porque o corista, né, ele se sente acolhido, ela se sente acolhida, participando de um grupo. Esse sentimento de pertencimento que é tão importante e que faz parte também das características do canto coral. E nesse envolvimento é possível perceber o cantar, mas também a expressão dos sentimentos. E na fala das crianças, na fala dos nossos participantes, foi possível identificar o canto coral, a prática do canto coral, como um veículo de felicidade e leveza. Algo que realmente impulsiona a vontade de continuar nos grupos, né? E o nosso envolvimento nesse momento, apesar do distanciamento, é exatamente a criação e recriação de situações que sejam reconfortantes para os nossos participantes, para os nossos cantores, nossas cantoras, como prelúdios para os futuros ensaios presenciais, né? Então, é como se fosse, digamos assim, um tempo em que nós estamos, digamos, semeando para que, quando estivermos juntos, esses laços afetivos eles estejam realmente bem apertados, onde a gente possa realmente perceber que estivemos juntos, apesar desse distanciamento. O nosso relato de experiência privilegiou exatamente isso, a ótica dos coristas, né? Para a gente ter uma maneira muito mais próxima de estar com eles, de conhecê-los e de fazer com que essa prática do canto coral ela possa ser semeada. Nós agradecemos a todos a atenção e, nesse momento, nos colocamos à disposição para as perguntas que, porventura, possam acontecer. Muito obrigada. Muito bem. Antes das perguntas, os parabéns. Fico muito feliz que tenha dado tudo tão certo assim, porque esse, posso falar para todo mundo, é o núcleo do grupo de pesquisa que mais trabalha. É verdade. Não só apresentando hoje, como estão participando de diversos encontros, apresentaram em várias coisas, assistem todos os tipos de conferência. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque essa discussão toda é o que a gente precisa, e esse empenho, digamos assim, em fazer a nossa arte ter um referencial. Queira ou não, vai ser referencial daqui para frente, a partir de hoje, que está para ir para o universo. Fico muito feliz de saber dos coros em si, e avisando a todos os participantes, teremos alguns desses coros se apresentando hoje, no fim do nosso dia, né? Alguns, infelizmente, não foi possível, mas a gente sabe que numa outra oportunidade estarão se apresentando também, tá? E vamos ver lá no YouTube, temos alguma pergunta? Eu tenho que mudar aqui do negócio. Olha lá, Ana Lúcia. Além do contexto das crianças com pandemia, como vocês se sentem diante da pandemia? A atividade do coral parou, né? As atividades pararam. Como trabalhar com coral infantil com esse novo normal? Vamos lá. Quem quer responder? Vou deixar para as três responderem, né? Porque eu venho trabalhando com coro adulto no contexto virtual, como o foco aqui é coro infantil, então vocês podem ficar à vontade. Bem, na minha experiência, tem sido difícil, acredito que para todo mundo, né? Para todos nós homens regentes, não tem sido fácil a gente superar essa situação de distanciamento. Porque, na verdade, o que a gente gosta é de estar junto com as crianças, é de estar sorrindo, brincando, né? Então, essa interação realmente ela acontece para a gente também. Não são apenas as crianças que se divertem no coro. A gente tem muitas histórias para contar também, como regente, não é? Então, não é fácil, né? Na verdade, quando nesses encontros que eu tenho feito com as crianças, muitas delas dizem, tia, eu preferia 1000 vezes o presencial.
E na fala de Luciana, das crianças, né, a gente percebe que realmente, para elas, é importante estar na interação com o outro, né? Então, o objetivo nosso, pelo menos assim, o meu enquanto regente, é que a criança ela se sinta acolhida, ela faz parte de um grupo, e que a pandemia ela não fechou esse grupo, ela não colocou um ponto final no grupo. É somente as reticências, são as reticências para um novo início que a gente vai ter, né? Então, as minhas atividades são muito mais, assim, no sentido afetivo do que performático, sabe? A gente faz o famoso besourinho, né, que é o exercício de vibração dos lábios, que eles gostam muito, mas o interesse é muito mais de, olha, estamos juntos, você não está sozinho, né? E aí a gente tem, quando tem alguma semana que por alguma situação o encontro não acontece, tia, qual vai ser o horário que a gente vai se encontrar? Existe uma leve cobrança, digamos assim, né? Então, é interessante isso, mas não tem sido fácil para elas, para os pais também não, né? A gente viu aí um relato que ele colocou, a dificuldade que ela passa com o coro dela, mas temos feito o possível para mostrarmos, para deixar bem claro para elas que os coros não acabaram. Certo. Alguma das meninas quer complementar, falar alguma coisa? Luciana? Eu queria só citar... então... Vai, Natália. Eu queria só citar rapidamente como as atividades pararam, as minhas precisaram parar, né? Inicialmente, barulho aqui. Inicialmente eu não tinha estrutura para conseguir fazer encontros com o coral, e quando eu consegui me organizar, então notei que os meninos também tinham esse problema, né, do acesso à internet, da disponibilidade da plataforma. Alguns conseguiram e tal, e acabei formulando aulas pelo YouTube, e essa é a melhor maneira, mas a maior parte não estava conseguindo assistir, acompanhar e devolver justamente por conta disso, né? Os pais que trabalham fora e eles ficam sós, ficam com os avós, quando eu fico com alguém eu não tenho acesso à internet e tal. E aí, então, essa foi a maior dificuldade. E essa que a Anaide falou aí, de tentar trabalhar essa sensação de pertencimento, foi o prejuízo maior, porque como a gente não conseguiu desenvolver essa atividade, então, vez ou outra, tem um tia, quando o coral votar, eu ainda vou ter idade para participar do coral, né? Essa acabou sendo, na verdade, a maior dificuldade, pelo menos para mim, que não consegui desenvolver a atividade, né? Só antes de Luciana falar um pouquinho, você tem toda a razão, Natália. Inclusive, dos 20 coristas, eu só estou tendo contato agora com 12. Então, a gente vê que tudo que você falou realmente nos atinge, independentemente da nossa vontade, existem circunstâncias que não dependem de nós, não é verdade? Engraçado, nesse contexto, a gente ter 3 exemplos diferentes, né? A Nádia que está conseguindo manter, querendo ou não, um contato, Natália que não conseguiu, e eu que fiz um contato, vamos dizer assim, esporádico, né? Porque a gente chegou a ter 3 encontros ainda, mas como o coro é vinculado ao conservatório e a minha carga horária entra nesse período de ensaio, então, o que aconteceu? Os coros, na verdade, o grupo da iniciação, os grupos, tiveram que dar uma parada para a gente poder atender a demanda de aulas que a gente tinha que fazer. Mas aí, num certo momento, a supervisão achou que seria interessante e a gente, no grupo do WhatsApp, os pais vinham perguntando, e nós chegamos a ter 3 encontros, né, para tentar fazer uma gravação remota, né. Fizemos a gravação, infelizmente não deu tempo de sair para a nossa apresentação, mas eu vou então complementar essa pergunta final aí da Ana, que é como trabalhar com o coral infantil nesse novo normal. Ninguém sabia como, né? Mas na minha ideia, então, o que foi que eu fiz? Mandei para eles, né, os áudios, tudo direitinho, explicando, e marcamos os encontros para fazer o famoso besourinho, todo mundo com seu microfone desligado, manter aquele contato, querendo ou não, olho no olho na telinha, e fazer alguns vocalizes, algumas coisas, dizer para eles como eles deveriam se preparar para gravar. Então, o ensaio em si foi
foi direcionado para isso, no meu caso, né? O trabalho foi assim, foi de explicar como eles iam fazer a gravação, né, que eles prestassem atenção, que eles se ouvissem, porque a gente sabe que é totalmente diferente. Quando a gente está lá cantando todo mundo junto, às vezes aquele que tem mais dificuldade de afinar, de chegar na nota, está lá, vai com todo mundo, está ouvindo o outro. E isso é que a gente sente muita falta, de estar junto, ouvindo o outro. Ele sozinho gravando, então, às vezes tinha que voltar a gravação, melhora nesse trecho, melhora assim, que talvez se tivesse todo mundo junto, a gente se corrigindo e aquele colega se ouvindo, não ia precisar fazer isso, né? Então, foi um trabalho assim, fica todo mundo com o microfone desligado, eu fui fazendo os vocalizes, as coisas, e mostrando para eles trechos das músicas, como eles deveriam trabalhar, como eles deveriam se expressar, onde deveriam respirar, mas é diferente da gente estar fazendo todo mundo junto lá na sala. Então, a gente também está aprendendo muito, né? Como eu não imaginava nunca fazer um ensaio de um coro infantil por um encontro virtual, e isso aconteceu. Hoje eu posso contar essa experiência. Eu acho que vocês estão de parabéns mesmo, porque com os adultos já é difícil, com as crianças, com certeza, é muito mais difícil, né? Mas foi ótimo, obrigado pelo relato, Clésia, muito obrigado. Meninas todas, muito obrigado também por terem escrito e participado. E agora a gente passa, então, a Clésia quer falar mais alguma coisa? Senão eu já vou passar a chamar o Armindo. Não, agradeço a oportunidade então, tá e vamos seguir com a programação. Tá bom. Queridas, muito obrigado. Vamos seguir, então, com a programação, chamando Armindo. Armindo? Oi, Sérgio. Está aí, já chegou o Armindo, certo. Então, o Armindo também vai fazer, é do grupo de pesquisa, e tem um trabalho bem interessante também, que ele vai falar para vocês a partir de agora. Som da caixa. Muito bem, então, boa tarde, pessoal. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas que estão prestigiando o primeiro simpósio Mar de Corais, com essa temática, né, o canto coral no Nordeste. Meu trabalho é sobre uma peça em específico, né, vou compartilhar já aqui a tela com vocês, para poder nós começarmos com calma. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, né? E qualquer dificuldade, eu acredito que o pessoal pode me avisar aí. Então, a peça, o meu trabalho é subsídios, né? Trazer subsídios interpretativos para a peça Lamento, do compositor Dierson Torres. Nessa peça, ela está disponível no volume que foi lançado ontem aqui no evento, no simpósio, chamado Música Coral Brasileira, né, o volume 1 da Música Coral Brasileira, especificamente voltado para a região Nordeste, especificamente também com compositores vinculados à Universidade Federal de Pernambuco, né? O artigo, ele tem essa preocupação, né, de falar um pouco da obra do professor Dierson e também trazer subsídios para que a gente possa ter uma interpretação consciente e consistente, né, o mais consciente, o mais consistente nesse sentido. Buscou-se, então, abordar aspectos técnicos, estéticos, relacionados com o texto, com a construção musical, o gestual da regência e também a sonoridade. O nosso aporte teórico está em Domenici, Fernandes, Senkman, Figueiredo e Gerritson. Né? Então, um pouquinho sobre o compositor, né? O professor Dierson Torres, ele é recifense, né? Bacharel em regência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e chegou a estudar composição também com Henrique Morelenbaum, fundou o coral da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, FACHO, o coro de câmara e o conjunto de música antiga do Conservatório Pernambucano de Música, onde ele foi docente por um período, né? É uma pessoa que, na cena musical recifense, é muito conhecido, principalmente como arranjador, também como compositor, mas muito mais como arranjador, certo? Mas, como compositor, nós temos algumas peças. Ele tem uma vasta produção, mas algumas peças nós podemos trazer
como de maior destaque, como a abertura de concerto, o La Colmeia, que fez parte de uma trilha sonora de uma curta-metragem, certo? Um Requiem nordestino, que foi escrito em homenagem a Ariano Suassuna, e Três Parábolas, a última grande peça dele para coro, orquestra e solistas. Atualmente, o professor Dierson é professor no Departamento de Música da UFPE, certo? Desde 1992, trabalhando basicamente nas disciplinas de estética e estruturação musical e fundamentos da construção musical. Para trabalhar a parte dos subsídios da interpretação, e até mesmo antes de falar da gênese da peça, a gente trabalha com alguns aportes teóricos, tá certo? Então, recorremos a Domenici no sentido da relação entre o compositor e o intérprete, já que essa é uma discussão muito recorrente, principalmente na segunda metade do século XX. Então, olhamos essa relação entre compositor e intérprete a partir da perspectiva do diálogo, ok? A partir da perspectiva do diálogo. Senkman, ele também trabalha nessa perspectiva, porém, com ênfase na comunicação, no sentido de que tanto o compositor quanto o intérprete desejam comunicar algo ao público. Então, essa é a nossa preocupação. Há uma ideia que deseja se comunicar. Com Figueiredo, com o trabalho de Figueiredo, nós nos baseamos na relação entre o regente e as etapas de preparação de uma partitura e tentamos seguir o mais próximo às orientações que ele traz, né, o professor Carlos Alberto Figueiredo, no sentido de uma primeira etapa, do que a gente faz, como é que a gente prepara uma música para ser interpretada. Então, primeiro a gente tem um estudo da partitura pelo texto, né, seja ele literário ou seja ele religioso. Na sequência, trabalhamos com os aspectos melódicos, harmônicos e estruturais, trabalhamos com a construção do gestual de regência. Na sequência, a orientação é ouvir gravações e, por último, conhecer as circunstâncias de criação da obra. É óbvio que essas 5 etapas, elas se misturam, tá? Elas acontecem, às vezes, simultaneamente. No nosso caso, não foi possível ouvir gravações, né? Tínhamos apenas um áudio demonstrativo, e essa etapa, de certa forma, não pôde ser experimentada ainda. Por quê? Porque a peça Lamento, ela surgiu no contexto da pandemia, né? Então, eu tive um contato com um compositor, já que eu conheço e fui aluno dele, e disse, olha, eu gostaria de fazer um artigo sobre uma peça sua. E aí tivemos algumas conversas e chegamos a essa peça Lamento. Então, por isso que ela é uma peça inédita ainda, tá? Ela foi escrita para coro misto a 4 vozes, a capela, e o texto, como vocês podem acompanhar, é de autoria do próprio compositor, tá certo? Então, o texto, ele tem esse caráter que remonta a uma tristeza profunda, né, pelo fato da distância e do abandono da amada, certo? Uma figura idealizada. Em primeiro lugar, temos palavras que apontam muito isso, como distante, lamentar, foi embora, me deixou, nunca mais voltar. Esses elementos que justamente vão se encaixar em algumas estruturas musicais que justificam ou que se alinham quando a gente pensa na estrutura musical alinhada com o sentido do texto. Aqui nós temos um pequeno quadro que tenta mostrar um esqueleto da obra, tá certo? Ficou uma parte aqui um pouco cortada, mas justamente para você ter essa ideia de a peça se estrutura explorando dinâmicas que vão do mezzo piano até o forte, também com alternâncias, com elementos imitativos que uma vez ou outra aparece no soprano e contralto, em outras no tenor e no baixo, e fica nesse processo. É uma peça mais homofônica do que necessariamente polifônica. Alguns elementos que aparecem na obra nos chamam a atenção,
como, por exemplo, no trecho já de abertura, né? Aqui nós temos a parte inicial da obra, os 4 primeiros compassos junto com a anacruse. Nós temos a presença desse cromatismo, que aparece destacado aí no contralto e no tenor, que aparecerá em outros momentos associado a um elemento específico do texto. E nós vamos ver qual seria esse elemento específico, tá certo? A estrutura harmônica é muito simples, tá? Então, passeia bastante numa estrutura de 1º, 7º graus e fica por ali. É uma peça em ré dórico, né? Então ela foge da perspectiva do tom maior e tom menor. Há alguns elementos de dissonância que buscam, de certa forma, provocar uma inquietação desde o início da peça, já no início do texto. Às vezes a gente tem a sensação, nossa, será que é um problema de edição? Não, não é um problema de edição. É justamente isso. Então, isso daí nós já temos o indicativo de como o regente precisa estar atento com critérios de afinação, desde o início, certo? Há muitos intervalos de terças, mas nós temos essas dissonâncias, às vezes de segunda maior, segunda menor, que exigem do regente um cuidado nesse aspecto, né? No caso aqui nós temos, que aparece no soprano e no contralto, esse mesmo elemento é imitado no tenor e no baixo um pouco mais adiante. O cromatismo, como eu mencionei, ele aparece muito relacionado com palavras do abandono. Então, por exemplo, aqui no tenor nós temos Ela me deixou, o cromatismo finalizando esse desenho no tenor, esse mesmo texto aparecendo no soprano, associado também com o final da palavra deixou, né? E no fim mesmo da peça, nos últimos compassos, com a expressão não mais voltar. Então, nós percebemos que o compositor recorre ao elemento do cromatismo para mostrar essa inquietação, essa instabilidade, essa busca por, vamos dizer assim, essa flexibilização. Eu estou num ponto e eu vou. Esse cromatismo descendente nos dá essa imagem da tristeza, como se estivéssemos baixando a fronte diante da dor. Um outro elemento que causa um certo efeito de retardo na estrutura harmônica aparece, por exemplo, aqui nestes fragmentos, no finalzinho aqui da palavra distante, na palavra lamentar, né, no verbo lamentar, e também na mesma expressão, nunca mais voltar. Aqui, a preocupação que nós percebemos é que o compositor usa esse efeito de retardar a chegada a um aspecto cadencial, justamente como se estivesse querendo prolongar ou afastar aquela dor que, por sua vez, é inevitável. A dor do abandono, a dor da tristeza, ela vai chegar. Então, o compositor busca esses recursos musicais a fim de evitar que se chegue, que essa dor se plante, se estabeleça no coração, vamos dizer assim. Já caminhando para o final, nós também nos atentamos a aspectos da sonoridade vocal. Para isso nos apoiamos em Fernandes, quando ele traz a discussão sobre a sonoridade vocal e coral brasileira. Ele fala sobre música sacra, música dramática e música popular. Entendemos que a peça Lamento se encaixaria a um caráter relacionado com a música sacra, não necessariamente por causa do conteúdo literário, não por causa do conteúdo do texto, mas pelo seu traço mais intimista, né, em que a ideia de uma sonoridade com um timbre mais claro, com pouco ou nenhum vibrato, talvez para passar essa ideia da tristeza, mas a tristeza intimista, e um som que possui uma redondez. Esse é um termo usado pelo próprio Fernandes, que não chega a ser estridente. Quando a gente pensa nisso relacionado ao gestual da regência, né, talvez o uso de contornos mais arredondados no padrão
seja uma alternativa para valorizar o texto e a sonoridade, né? Até pode-se pensar que, nesse processo da valorização do texto, em detrimento até da própria métrica do compasso, se trabalhar numa perspectiva do tactus, ao invés de necessariamente do ictus, remontando a ideia da interpretação da música mesmo renascentista, né? Já que nós estamos aqui falando de uma sonoridade que se aproxima à sonoridade do repertório renascentista e do repertório barroco. Então, nossa preocupação com esse trabalho foi, portanto, de colaborar no processo de uma construção, né, de uma interpretação para essa obra específica, né. Os aspectos biográficos do autor, né, trabalhamos um pouco disso, e assim como também elementos estritamente musicais. Também temos uma preocupação de contribuir com a área de regência coral a partir de uma obra desse compositor. Como eu já falei, Dierson tem uma produção que merece, que deve ser estudada e que merece ser executada, estudada, analisada, interpretada nos mais variados sentidos, né? E também para valorizar, fortalecer e incentivar o trabalho coral, seja no âmbito interpretativo, quanto em investigações acadêmicas, considerando o recorte local, ou seja, o contexto nordestino. Então, eu agradeço a oportunidade e eu, por muito pouco, não estourei o meu tempo. Muito obrigado. Não, que é isso. Tem tempo sim. Esse tipo de assunto é muito interessante e foi uma excelente análise, que legal. É o tipo de assunto acadêmico, digamos assim, porque ele não é um assunto fácil. Você aborda questões filosóficas sobre música e que são fundamentais para os regentes, né? Os regentes têm que pensar não só na notinha que está ali escrito, mas em tudo que não está escrito ali naquela notinha, né? Você tem que pensar em tudo isso, né? E fico muito feliz que você tenha resolvido fazer esse tipo de trabalho, porque eles são raros, eles são poucos, né? Poucas pessoas se dedicam a esse tipo de análise. Tá? Okay. E tomara que Dierson esteja assistindo também, né? Eu acredito que ele esteja, eu enviei o link para ele, e para ver se ele acompanha, mas caso não, como está registrado, né? Ele pode ver depois também, que a internet parece que espera a gente começar esses eventos para começar a dar problema. É verdade. Se a gente fosse ver qualquer outra coisa, não teria nenhum problema acontecendo. É impressionante isso, impressionante. Mas eu fiquei muito feliz também porque Dierson consta no livro dos compositores, que é um daqueles compositores e arranjadores muito importantes aqui dentro da nossa região, dentro da universidade, dentro do Recife. Então, já estava mais do que na hora dele ser estudado, e começar a estudá-lo, né? Porque você acha partituras dele, você acha muitos corais que cantam coisas dele, mas cadê a reflexão sobre esse tipo de coisa? É verdade. Então, fico muito feliz que você tenha feito isso. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui no YouTube. Eu vi que Dierson está acompanhando. Ele colocou um comentário aqui no YouTube. Opa, que bom! Nem eu conseguiria analisar tão bem a obra. Parabéns, Armin. Obrigado, professor. Certo. Bom, aí vamos lá. A peça já foi executada por algum coro? Isso, essa é a pergunta de Clésia e também do Emanuel, né, pouco mais adiante. Não foi, porque justamente a peça foi feita agora no contexto da pandemia. Nós ainda consideramos a possibilidade de fazer uma gravação com um coro remoto, coro virtual, tem gente que chama das duas formas, mas optamos por não fazê-lo, foi uma decisão minha mesmo, porque eu acho que assim as pessoas ficam mais provocadas a criar uma interpretação quando do tempo oportuno para a execução da obra. Certo. Aí tem a pergunta de Ana ali. Certo. Você já chegou a fazer entrevista com o Dierson para ver? Ele vê a sua abordagem sobre o trabalho dele? Ele comunga de sua análise?
Bem, Ana, fiz, sim, eu não coloquei na parte da, vamos dizer assim, metodológica aqui na apresentação, mas no texto, quando publicado, vocês poderão ver, eu realizei uma entrevista, né, a entrevista foi gravada, a gente fez um contato pelo WhatsApp com o professor, depois por telefone, agendamos todos os detalhes, né, marcamos tudo, agendamos uma entrevista, gravamos e transcrevemos para poder trazer esses subsídios. Então, esses elementos interpretativos têm também, como a gente trabalha com essa perspectiva do diálogo entre o intérprete e o compositor, né, como a Domenici fala e o Senkman, então era imprescindível, já que Dierson está aqui conosco, está atuando, então é uma pessoa muito acessível, então isso favoreceu o diálogo, né, e também para aspectos biográficos, né, então o Dierson é uma pessoa que está no meio musical há muito tempo já, então, mas às vezes a gente só conhece a pessoa no recorte atual. Mas quem foi Dierson há 30, há 40 anos, né? O que é que ele fazia, como ele começou. O texto fala um pouquinho de como foi o início da vida musical, né, do professor Dierson, então eu não trouxe aqui, mas ele fala da relação dele, como ele foi para o Rio de Janeiro e tudo mais. E a parte da análise, sim, nós conversamos bastante, trocamos algumas ideias, mas eu quis também deixar, vamos dizer assim, tem um pouco dele e um pouco de mim, nessa sugestão interpretativa, nesses subsídios. Até porque essa questão é muito, muito interessante. Às vezes, e vou falar assim por outros comentários que eu já ouvi de outros compositores, às vezes o intérprete, ele vê aspectos da obra que o compositor não tinha visto, ele tinha pensado em outra coisa, mas como a linguagem da música ela é significante à sua maneira, né? Então não é errado, não é impossível de acontecer, de você ter achado coisas na música que para ele foram processos inconscientes, e para você que fez uma análise consciente, formal, você identifica, né? Então, isso é muito interessante, muito legal de poder conversar com o compositor a respeito disso também. Né? Certamente. Porque acontece mesmo. Né? Muito bem, senhores. Mais alguém tem alguma pergunta? Não estou vendo aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá certo. Nem eu conseguiria analisar tão bem a obra, já mostra bem, né? O espírito também brincalhão e gentil que sempre tem Dierson, né? É verdade. Bom, senhores, então, se não temos mais perguntas, até porque esse é um assunto bem específico, né? Se a gente Isso. no congresso... Com a publicação do material, só abrindo um parênteses, Isso. Com a publicação, o material já está publicado, né? Em breve ele estará disponível, né? Aí você diz, o que é isso? Como é que está publicado e não está disponível? Questões técnicas da tecnologia, vamos dizer assim. Então, o meu contato vai estar disponível, né, no e-mail e tudo mais. Então, é possível a gente trocar ideias. Eu acho que quando a partitura estiver disponível para as pessoas poderem olhar, e esse artigo também disponível, então fica uma coisa muito interessante. Você está com a obra, está com o texto, a obra escrita no mesmo ano do texto, né? Também vou falar uma coisa que eu falei ontem no lançamento, para quem não estava. Como é que eu tive acesso ao material antes, e como se o material ainda ia ser publicado e tudo mais. Dierson acabou dedicando a obra para mim, então por isso que eu consegui ter esse acesso, não houve nenhum tipo de privilégio, não é nada disso. A ideia até de publicar essa peça Lamento veio posteriormente à própria composição da obra, né? A gente não... Quem conhece Dierson sabe que publicar uma obra de Dierson não é uma coisa simples. Ele é muito reservado com a produção dele, né? Então, houve esse diálogo também nesse sentido, e aí as pessoas terão a oportunidade de ter essa dupla. Os subsídios para interpretação,
e a própria obra, para que aí cada intérprete possa construir o seu olhar. Não, e vindo a vacina, a coisa melhorando, os corais começarão a cantar também. Sim, que sim. é também muito importante. Né? Uhum. Eu não posso esquecer, você falou como era Gerson há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Veja, é muito interessante isso, porque hoje de manhã, quando o Vladimir começou a contar a parte da história dele, foi muito interessante também. Né? Uhum. Puxa vida, porque hoje ele é o professor que está ali. Eu conheço o Vladimir há pouquíssimo tempo, então tinha aquela imagem dele cristalizada do hoje, presente. Aí ele começou a contar uma série de coisas e você vai vendo o desenvolvimento da pessoa. Então, no teu texto vai ter isso também, né? Isso. Você vai poder acompanhar o desenvolvimento do compositor. Exatamente. Exatamente mesmo. Muito bom, excelente. Okay. Bom, meus queridos, obrigado. Armindo, muito obrigado, excelente trabalho, parabéns. E agora a gente vai adiantar um pouquinho a programação da seguinte maneira. A transmissão das músicas pelo StreamYard, ele tem um certo problema técnico. Então, eu combinei com a nossa equipe técnica, que se completa com Herbert, nosso assistente, que está aqui atrás das câmeras, que a gente vai compartilhar com vocês agora o link da playlist onde estão colocadas as músicas dos corais. A gente não vai fazer essa transmissão pelo StreamYard para não criar nenhum problema de audição, ou seja, ele distorce muito. Vocês podem acessar a playlist diretamente. Esse aqui, link para exibição. Deixa eu ver. Isso, está colocado aqui, fixado no primeiro comentário do vídeo que estamos vendo agora, né? E aí vocês podem ouvir diretamente do seu equipamento, diretamente do YouTube. E isso vai propiciar uma audição muito melhor de todos os coros, tá bom? Agradeço profundamente a presença de todos, e amanhã de manhã temos o último dia do nosso simpósio, começando às 10 da manhã com a professora Isaíra Silvino, falando sobre toda a experiência do canto coral em Fortaleza e no Ceará. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Olá, eu sou Clésia Garcia Andrade e compartilho com vocês a música Em Volta do Amor, que é uma criação coletiva desenvolvida no projeto de extensão da UFPE, CantaCap, Educação Musical e Prática Coral, no ano de 2017. Como parte da minha pesquisa de doutorado, esta peça demonstra a possibilidade de desenvolver, na prática coral, processos de criação, composição coletiva. Então eu desejo a vocês uma boa apreciação e um grande abraço. A vida será
Boa noite, meu nome é Anaide da Paz, sou regente do Coro Infanto Juvenil Imperial de Recife, Pernambuco, e é com grande satisfação que nós estamos participando deste primeiro simpósio Mar de Corais. Nós vamos apresentar para vocês a música Agradecimento, de Adiel Lages. Um abraço a todos e todas, muito obrigada. Gestos, toques e palavras que traduzem vida e enche de alegria. Mundo que gira sem parar. Sol que vai da madrugada brilhar, faz a manhã valer, braços de eternidade. Vou te olhar, te abraçar, te dizer obrigado, thank you very much, arigato. Seja lá como for, agradecer. Tudo bem, gentileza, que beleza, é o amor. Imagens, cartas ou cartões tocam corações, presentes diferentes, coisas tão simples, feitos. Todos jovens ou idosos vibram, agradecer é tão bom, faz do mundo um lugar melhor. Vou te olhar, te abraçar, te dizer obrigado, thank you very much, arigato. Seja lá como for, agradecer. Tudo bem, gentileza, que beleza, é o amor. Gentileza, que beleza, é o amor. Gentileza, que beleza, é o amor. Eu sou Valdiene, sou regente do Coro de Adolescentes da IEBCA, Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. E agora nós vamos compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. O Coro de Adolescentes da IEBCA, ele existe desde o final da década de 60, e eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com este coro desde 2003. O trabalho que nós vamos apresentar para vocês hoje é uma música intitulada Teme ao Senhor, de autoria de Anderson Silveira da Mota, compositor batista que escreve música para adolescentes. Nesse arranjo, nós temos uma formação coral clássica para coros juvenis, que é a divisão de soprano, contralto e de barítonos. Aproveitando a situação da pandemia, onde nós podemos fazer gravações remotas, então nós tivemos duas de nossas coristas também tendo a oportunidade de executar os seus instrumentos. As duas são estudantes de música. Joana, que vai fazer a parte do piano, e Luísa, que vai fazer o violoncelo. Temos também a participação de um músico convidado de nossa igreja, um jovem, Zeca, José Xavier Neto, mas a gente costuma chamar ele de Zeca na intimidade. Então, nós esperamos que vocês apreciem o trabalho que a gente realizou nesse contexto, que tem sido um período de muita aprendizagem para nós, aproveitando todas as oportunidades. Com vocês, Coro de Adolescentes da IEBCA, com a canção Teme ao Senhor. Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Teme ao Senhor e
Olá, tudo bem? Meu nome é Armindo Ferreira, eu sou um dos regentes do Coro Exaltai da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, que fica na cidade de Recife, em Pernambuco. Estamos participando da primeira edição do simpósio Mar de Corais, com a música Ó Pai, Adoramos-te, de autoria de Victor C. Johnson e tradução de Davi Spiegel. A música está relacionada com aspectos da nossa vivência, da nossa crença de fé. Eu espero que vocês gostem da nossa mensagem. O Coro Exaltai é um coro com mais de 40 anos de atividade e que já trabalhou com repertórios variados e que agora enfrenta esse novo desafio advindo do contexto de pandemia. Por isso que o vídeo que vocês assistirão justamente foi produzido neste contexto. Então, espero que vocês gostem também disso. De antemão, agradeço a toda a comissão organizadora do primeiro simpósio Mar de Corais pela oportunidade. Boa música! Gratos pela tua graça,32º dia. Num domingo, quando todos os santos do mundo se reuniam, a voz de um vidente profetizou que depois dessa tristeza, tudo ficaria bem. E em todo o mundo, os santos e seu profeta levantaram ao ar a alvura de seus panos, ecoando 3 vezes: Hosana a Deus e o Cordeiro. Amém.